Agora eu quero conversar com o doutor Eduardo Leite. Tava com saudade também. Bom dia. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótimo. Que e bom, você? também. Você melhor muito ainda. Bem. Voltando de férias, né? A gente volta até com a pele melhor, né? Isso não tem a sombra de dúvida. É muito bom, muito Ainda bom. mais pra onde você foi, né? Pois é. Ai, um sol maravilhoso Se na Bahia. livrou do frio de Fui São embora Paulo. do frio. Isso foi bom. Bem, viu? Perdi o frio aí por 2 semanas, viu? Foi muito bom. Tudo certo lá no fórum? Graças a Deus foi um sucesso. Que foi bom. um sucesso, atingimos os objetivos que nós queríamos. Tivemos aí o secretário, professor Thomas Stels, aqui em São Paulo. Eu acho que a realidade da universidade com sede no Brasil está cada vez mais próximo. Mais presente, e sobretudo, espero que em São Paulo, né, tivemos aí fazendo as reuniões necessárias para conduzir esse processo e, se tudo der certo, até 2015 nós vamos estar com a Universidade Mundial da ONU tratando da questão de segurança humana, que é algo que a gente discute o tempo todo. Hoje nós vamos discutir também a questão da segurança humana, né? Que eu prefiro do que segurança pública. Na verdade, nós estamos abandonando a discussão sobre segurança pública. Nós estamos discutindo a segurança humana. A gente já viu que não funciona como deveria, né? É muito mais amplo, né? Nós temos que perceber que buscar as ferramentas necessárias para que você melhore o ser humano. Né? Não adianta você fortalecer as forças. Na verdade, você tem que melhorar o ser humano. O ser humano porque senão precisa... a gente vai ficar enxugando gelo a vida inteira, né? Tem um ditado que eu sempre uso: o paciente melhora com a atenção. Quando você não dá atenção para o paciente, ele morre. E uma prova disso que você está falando agora, doutor Eduardo, desculpa te cortar, mas é justamente esse assunto que a gente vai tratar hoje, que é a questão da Fundação Casa. Mudou o nome. Há um tempo atrás era a FEBEM, todo mundo se lembra muito bem. Aliás, os meios de comunicação também não deixam esquecer, porque sempre que fala Fundação Casa, vem ali, vírgula, antiga FEBEM, né? Tá sempre ali do lado. E, na verdade, pelo que a gente tá percebendo, com essas imagens revoltantes que a gente mostrou aí no programa de ontem, hoje também, que o Fantástico mostrou no domingo, essa denúncia escandalosa, mostrando a prática que se tinha na FEBEM e que, pelo jeito, é uma realidade ainda hoje em dia, né, doutor Eduardo? Se muda o rótulo, mas, na verdade, a essência e o modus operandi que a gente utiliza, esse é um termo, ou seja, a forma de gestão, ela continua exatamente do mesmo jeito. Falando no modo popular, só mudaram as moscas. Eu diria que nem as moscas, né? na verdade, continuam as mesmas. Então, o que acontece? Não adianta você entrar nesse processo, no processo de você mudar o nome e achar que vai resolver e todos os problemas estarão resolvidos. Nós falamos a respeito da questão da fuga a semana passada e nós abordamos exatamente isso. É a forma, né, de gestão, é a forma de você conduzir. Enquanto você não colocar profissionais que têm uma afinidade, que têm uma familiaridade, né, para você reestruturar, para você ressocializar, nós vamos continuar exatamente da mesma forma. Porque fica se colocando nomes bonitinhos para práticas terríveis como essa. Eles falam que o que se faz na FEBEM com o menor infrator são medidas socioeducativas, que era justamente o que a gente estava comentando aqui. Pelo amor de Deus, se eu educar meus filhos desse jeito, vou dar uma medida socioeducativa nele cada vez que fizer uma travessura. Regiane, coisa absurda, gente. Isso é completamente contra qualquer teoria de educação que se dá. E essa violência que foi mostrada de forma escandalosa por toda a imprensa e que a imprensa tem que fazer exatamente que esse é o papel dela, né? O que mais nos surpreende é que o próprio promotor, Dr. Matheus Jacobi Fialdini, que é exatamente a pessoa responsável por aquela unidade onde houve aqueles espancamentos todos, ele que é o atendimento João do Pulo, ele acompanhava o processo de reabilitação daqueles jovens, daqueles infratores primários, né? Ou seja, os garotos infratores que cometeram um único crime, né, de 12 a 18 anos, que estavam naquela unidade. E o interessante é o seguinte, que ele fazia visitas semanais, segundo a declaração dele, e que ele disse que era a unidade que tinha o melhor aproveitamento em relação à ressocialização. Aí você pega um diretor de uma unidade que coloca os garotos todos eles de cueca, e ali se pratica a tortura, que é um crime inafiançável, que é um crime muito sério, né? Ou seja, aqueles garotos... Então, como é que você vai querer melhorar alguém a partir do momento em que você pratica a violência contra aquele que tem que ser ressocializado?
Então, o que me surpreende é um promotor dar uma declaração dessa e que se mostre exatamente o contrário, né? Ou seja, os agentes que fazem, que deveriam fazer que deveriam dar o cuidado, que deveriam dar todo o atendimento para aqueles garotos, na verdade leva para uma sala onde há o espancamento. Como é que você quer que melhore esses garotos? Teve uma reportagem da Veja que saiu essa semana, uma entrevista com um psicólogo chamado Felipe Zimbardo. Tá? Esse Felipe, ele tem 80 anos de idade, ele passou boa parte da vida dele estudando o mal está em todos nós. Olha que matéria interessante. E ele conta o seguinte, que nos anos 70, na Universidade de Stanford, ele fez uma pesquisa onde 24 pessoas, que trata exatamente dessa questão de preso, 24 garotos, 24 estudantes, ele dividiu em dois grupos. Os guardas do presídio e os prisioneiros e ele como diretor do presídio. Isso nos anos 70. E para poder estudar a evolução da maldade, para exatamente focar isso. O projeto eram 15 dias de estudo. Ele teve que abandonar no 6º dia. Por quê? Porque, na verdade, o grau de maldade ia aumentando a cada dia, tanto naqueles que eram submissos, que eram os presos, e com relação aos guardas. Ou seja, a severidade, ou seja, na forma do trato, ia aumentando a cada dia. E um detalhe, ele era o diretor do presídio, ele foi se afastando de uma realidade. Aí que tanto é que ele fala que ele até comenta que ele foi antiético na época quando ele fez esse estudo, porque na verdade ele ainda deixou durante 6 dias, mas teve que interromper. Isso significa o seguinte, e nessa entrevista, uma entrevista muito interessante, vale a pena as pessoas lerem. Como é aquela das páginas amarelas? Das páginas, porque trata aqui de um livro que foi lançado, O Efeito Lúcifer, ou seja, fala da maldade que as pessoas, que está no caráter de cada pessoa e que obviamente ela pode se revelar ou não. Vai depender muito do estímulo. Do meio que você vive, do meio que você vive. Então, o que significa? Significa o seguinte, que o que aconteceu, a prática nesse João do Pulo, nessa casa, uma das unidades, percebe-se claramente o seguinte, que não há uma preparação para essas pessoas, eu digo preparação psicológica, né? Então, o que você precisa para essas fundações casa, dessas unidades? Você precisa psicólogos, você precisa assistentes sociais, você precisa do meio familiar, você precisa da família para poder ajudar na ressocialização, porque não adianta, as pesquisas estão aí, as estatísticas estão aí, e todos aqueles que vão para o sistema prisional, 70% volta a praticar crime. Né? Ninguém sai de um presídio melhor do que entrou. Assim como as unidades da casa, da Fundação Casa. Ou seja, nenhum garoto sai melhor do que entrou. Aliás, ele sai pior do que entrou. É natural com esse porque tipo de é óbvio, a violência praticada contra ele vai retribuir da mesma forma. Então, o que na verdade, já está provado de que nós precisamos de outras ferramentas. Presídio não é adequado, ou seja, nós precisamos repensar. Essa é a razão pela qual eu sempre venho discutindo a questão de segurança humana, tá? Não dá para você achar que as pessoas vão melhorar da noite para o dia. Para as pessoas melhorarem, você tem que dar condições para que elas façam, para que elas possam ser melhores, né? Para que elas possam, na verdade, tratar o seu semelhante de uma outra forma. Há uma pesquisa, inclusive, do próprio Philip, esse psicólogo americano, que diz o seguinte, que 10% de toda a sociedade mundial, elas foram talhadas para o bem, mas 90% pode ser estimuladas à prática do mal. Olha só que dado impressionante, ou seja, só 10%. Temeroso, inclusive. Lógico, 90%. Então, o que acontece? Nós temos que todos os dias fazer uma autocrítica. Tanto é verdade que ele fala assim, a melhor vacina contra a prática do mal é o exercício permanente da autocrítica. Todo dia eu tenho que parar e saber exatamente o que eu fiz ontem e o que eu vou fazer hoje e o que eu pretendo fazer amanhã. Por quê? Porque, na verdade, é a única forma de você conter o ímpeto. Nós não podemos esperar o governo fazer nada, porque o governo não vai fazer absolutamente nada. Está aprovado, mudou de FEBEM para a Fundação Casa, mas não resolveu absolutamente
destinado. Você tem que dar uma estrutura. E eu tenho dados aqui alarmantes. Por quê? Porque, na verdade, nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos 9.236 menores infratores na Fundação Casa. São 140 unidades, isso no estado de São Paulo, né? 148, desculpa, 148 unidades espalhadas em todo o estado. Você sabe qual é a quantidade de funcionários que nós temos na Fundação Casa? 12.400 pessoas que trabalham para a Fundação. Ou seja, dá mais do que uma pessoa para cada infrator. Então, o que acontece? Ou seja, é a forma de gestão, é a forma de você conduzir esse processo. E a qualidade das pessoas que estão lá. Lógico, porque ninguém vai para uma Fundação Casa achando que ele é um anjo. Ele não é um anjo. Não, mas porque ninguém está aqui defendendo o fato dele estar lá, né? Ele está lá pagando justamente algum crime que foi cometido. Só que na teoria realmente funciona muito bem. Medidas socioeducativas, que medidas são essas? Ele está lá estudando? Ele está lá trabalhando? Ele está aprendendo alguma coisa? Você se lembra que há um tempo atrás as pessoas estavam discutindo muito a questão daquela lei da palmada? Você se lembra? Quando a gente discutiu isso amplamente aqui no programa também, com relação aos pais, o tipo de castigo que deve ser dado quando o filho faz uma travessura, que não se deve bater e tudo mais, ótimo, todo mundo aplaudiu, maravilhoso. Agora, no filho dos outros pode bater? Você imagina a revolta de uma mãe assistindo uma imagem como essa? Você acha que a mãe está feliz em ver o filho lá dentro internado e apanhando severamente dessa forma? Uma coisa horrorosa. Regina, eu vou resgatar aqui uma coisa muito interessante. Um profissional que durante muito tempo não foi reconhecido e que não existe. Dos 12.400, eu sou capaz de fazer uma aposta aqui, eu não gosto muito de aposta, mas eu sou capaz de fazer uma aposta. Dos 12.400 funcionários que tem na Fundação Casa, e eu vou até pedir depois para a produção checar isso, tá? Se tiver uma terapeuta ocupacional, e o que é uma terapeuta ocupacional? A terapeuta não sabem nem o que faz. É uma especialista que vai ocupar o tempo daquele que precisa ter o seu tempo ocupado. Então, eu desafio aqui, se você tem uma terapeuta ocupacional nesses 12.400 funcionários, que é uma profissional. Que deveria estar lá em grande escala. Lógico, que deveria estar em grande escala. Deveria ser assistente social, psicólogo, né? E terapeutas ocupacionais para poder ocupar o tempo daqueles garotos, fazer com que aqueles garotos possam, de forma plena, ter o tempo todo estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, fazendo alguma tarefa, desenvolvendo as suas habilidades. Ou seja, essa Fundação Casa não desenvolve habilidades, você não sabe. E sou capaz de também fazer outra aposta, se tem alguma estatística, se o governo apresenta alguma estatística, dizendo o seguinte: qual é os cursos que são dados para você desenvolver a habilidade de cada um. Fazendo curso técnico, aprendendo tanta Mas você sabe qual é a concepção deles? Não, eles têm sim, eles desenvolvem, a habilidade deles serem marginais. Não, é serem marginais. Essa é a concepção que eles têm. Que absurdo. Né? Então, que obviamente está fora de cogitação. Errado. Lógico, não tem o menor sentido você conduzir esse processo. A sociedade e o governo já rotulou, dando aí, minando qualquer possibilidade dele sair dessa condição de marginal, né? Dessa forma como está sendo tratado. Exatamente. Eu vou dar um recadinho rápido e volto para a gente continuar conversando, tá bom, doutor Eduardo? Realmente um assunto que a gente fica revoltado, né? Pelo teor, pelo conteúdo das imagens, a força que isso tem, né? E na verdade embrulha o estômago da gente ver uma situação dessa e saber que muito pouco vai ser feito para mudar. Tá falando nisso agora, mas daqui a pouco a gente sabe que as situações, as condições vão continuar as mesmas no futuro. Tomara que não, né? Daqui a pouco a gente continua conversando sobre isso. Estou voltando com o doutor Eduardo, porque a gente viu que nesse caso, 5 funcionários foram afastados, né, doutor Eduardo? Além do diretor, os 3 que estão na imagem e um outro que está também numa outra imagem dizendo que as mães vão visitar os filhos no IML da próxima vez que tentarem fugir, né? Além do afastamento, e que eu acho que o afastamento é muito pouco, porque é uma punição muito branda para que a prática do que foi feito, porque está configurado claramente, e as imagens demonstram isso, o crime de tortura. E o crime de tortura está previsto que é um crime inafiançável, é um crime hediondo. Mas eles vão responder processo por crime de tortura? Lógico, a própria presidente da Fundação Casa já pediu a instauração de um inquérito para poder apurar. Então o que acontece? Isso é uma forma de você até mostrar para os demais funcionários que não é desta forma que se conduz uma Fundação Casa. Ou seja, a pessoa tem que tratar, eu entendo dessa forma, os funcionários que estão lá
que obviamente eu sei que tem funcionários excelentes dentro da Fundação Casa, e isso eu não posso, obviamente não dá para generalizar a situação que nós pudemos perceber, mas sobretudo ele tem que cuidar daqueles garotos como se estivesse cuidando dos próprios filhos. Pelo menos essa é a imagem que eu tenho, né? Pelo menos essa é a concepção que eu tenho. Não dá para você simplesmente agir dessa forma. Então tem que punir severamente esses funcionários. Não, afastamento é muito pouco. Tem que ser demitida bem do serviço público, porque são pessoas que não servem para ser funcionárias públicas. A presidente da Fundação Casa estava explicando que isso só pode ser feito depois que eles forem condenados pelo processo, justamente por serem funcionários públicos. Mas aí são dois processos distintos. Primeiro tem a questão da demissão a bem do serviço público, que isso é um processo que pode ser resolvido em 3 meses, e sem o prejuízo da demissão, responde o processo crime por tortura, né? Então, e as imagens, obviamente, elas não negam a prática da tortura, né? E é um crime com uma pena alta. Então é uma forma até de você mostrar para os demais funcionários que não é desta forma que conduz uma Fundação Casa, né? Então é o que eu penso. Então, eu acho que temos que fazer uma reflexão. Eu acho que nós temos que pensar muito nessa questão de segurança humana, que envolve segurança familiar, segurança ambiental, transporte, trabalho. Tem que, na verdade, é um guarda-chuva, né, a segurança humana. E aí você tem que analisar e tem que cuidar dessas pessoas para que elas melhorem. São as ferramentas que nós vamos ter que buscar. Esse é o maior desafio que nós temos eu acho que para as próximas décadas, é fazer com que tenhamos essas ferramentas para que o ser humano melhore na sua forma. Porque nós não estamos diante de uma nova ordem mundial, nós estamos diante de uma nova perspectiva a nível mundial. Então eu acho importante, nós temos que nos aprimorar, nós temos que aprender a lidar com o ser humano e, sobretudo, fazer com que ele realmente possamos atingir esse objetivo, que as pessoas melhorem, né? E que não fiquemos tão somente nesses 10% de pessoas que efetivamente são imunes a qualquer tipo de maldade. É verdade. Né? Fiquei impressionada com esses dados. Tá aqui, ó. Depois você lê essa entrevista que vale a pena. Obrigada pela indicação. Deixa eu agradecer mais uma vez, então, doutor Eduardo Leite, pelos esclarecimentos e informações importantes. Te espero aqui na semana que vem. Vamos continuar falando sobre esse assunto e tantos outros aí que estão deixando a gente de cabelo em pé, né? Inclusive a questão da família, não deu tempo da gente falar hoje, né? Do caso do Marcelo Pesseguini. A gente vai trazer esse assunto. Que está dentro desse tema da maldade, né? Também. A gente vai voltar a falar sobre isso. Contatos do doutor Eduardo Leite, que é vitimólogo e também criminólogo, através do Facebook, facebook.com/500 melhores júris. Muito obrigada. Obrigado. Grande beijo. Boa semana para você também. Para você também, doutor Eduardo. Até a próxima semana. Férias só o ano que vem, tá? Acho que agora sim, viu? Tchau.